Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vou esperar mais um pouquinho para a gente continuar a nossa leitura de hoje. Vamos esperar as pessoas chegando. Bom dia, gente. Então, mais um dia de leitura, mais um dia de estudo, mais um dia de prática, né? Que a gente acaba. Ai, Ana. Oi, Ana, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. A Dedé, Soiana, né? Soionara, né? Denise, bom dia. Quem tá chegando mais? Terezinha, Jesus Oliveira, né? Desculpa se eu... Às vezes eu me confundo com esses nomes aqui. Mas sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura do Isto é Reiki, Frank Ajava Peter. Eu estou começando, né? Já comecei a ler esse livro e resolvi compartilhar a leitura aqui com vocês, né? E todo dia a gente está lendo um pouquinho, conversando sobre o livro, conversando sobre o Reiki, né? Eu também vou estar aqui à disposição para responder qualquer coisa, qualquer dúvida, mas o objetivo principal desse encontro diário é a leitura do livro. Para quem já tem o livro, pode abrir para a gente, daqui a pouquinho, começar a leitura. Só me fala, gente, que hoje eu tô com fone, que tem uma obrinha aqui perto e estão mexendo em algumas coisas. Se tiver o barulho muito... Oi, bom dia, Romilson. Se o barulho estiver incomodando muito, a gente de repente faz rapidinho. Mas aí eu botei o fone para vocês não ficarem escutando o som externo. São coisas que acontecem, não tem como a gente prever. E o que está no meu controle é arrumar um fonezinho para tornar essa experiência o melhor possível, né? Mas a gente tenta fazer o máximo a cada dia, né? Deixa eu já introduzindo aqui para quem, por acaso, para quem está chegando, eu estou fazendo a minha... começou, não sei se tá... Oi, Ana. É porque tá indo e vindo o barulho. Então, por isso que eu já tô avisando. Então tá bom, tá bom. Então vamos seguindo, a gente vai abstraindo, né? Mas vamos lá. Fazer um resuminho. Eu estou lendo esse livro, ele fala de kanji, significado, de coisas importantes, de símbolos importantes do Reiki. O autor no início dá um apanhado rápido sobre símbolos, sobre as formas que representam uma ideia. Depois ele vai discorrendo da questão de toda a ancestralidade do nosso querido mestre Zui, fala um pouquinho da aldeia onde ele nasceu, conta um pouquinho da história dele antes de conhecer o Reiki, e chegou um momento aqui da leitura que nós falamos, né, conversamos sobre a chegada do Reiki na vida dele, como aconteceu, um fato triste, mas importante que aconteceu no Japão, que foi o terremoto, que fez com que as pessoas conhecessem o Reiki de forma rápida. Foi quando ele decidiu ensinar para outras pessoas a ensinarem para outras pessoas, porque até então o estudo era concentrado só no, como ele fala aqui, né, o Sansei, o Uzui Sansei. Então, nós chegamos a uma parte da fundação do Uzui Reiki Ryogakai. E ontem eu finalizei uma leitura aqui onde falaria de cada presidente, contando a história de cada um, né? Então, eu
resolvi hoje, né? Não, o combinado foi que vocês lessem isso para a leitura não ficar muito. Eu não vou dizer maçante, porque para mim não é, né, gente? Mas você ficar relatando de caso a caso de cada um presidente não ia ser muito produtivo. Então, nós pulamos a parte que fala sobre o primeiro presidente, que é o nosso querido, né, Mestre Zui, o segundo. Aí eu li, né, só, que eu prometi para vocês de dar uma lida, para ver se tinha alguma coisa importante a ser pontuada. E eu separei duas informações aqui que eu acho importante ser pontuada aqui, né? Porque como eu estou lendo com vocês, muitos aqui têm o livro, eu sei que tem outros que não têm. Mas aí eu não quero que ninguém perca a experiência do conhecimento em si. E houve uma aluna aqui, que é a Mini Ishii Sensei, que ela fez uma biografia dela titulada lá em 1967, intitulada como 90 anos do meu caminho de vida. E nessa biografia que ela fala dela, ela lista, né, todas as pessoas que foram formadas com data, tudo direitinho pelo nosso querido Uzui Sensei, como fala aqui, né? Então, nessa biografia tem, mas ele, aqui o autor, né, ele vai pontuando também, mas é só uma questão de informação. E outra coisa que eu achei importante ressaltar aqui, sobre o terceiro presidente da escola, que ele, né, aí tem uma frase aqui que fala que ele, o Taketomi Sensei conseguia fazer diagnósticos precisos com base na técnica do Heijiro. Por quê? Por que eu achei importante pontuar aqui para vocês? O Heijiro, ele faz parte dos 3 pilares do Reiki, que é aqui a o Heijiro é aqui, que é quando você se conecta. O Reiki está conectado todo dia, a gente emana essa energia, sim. Mas nesse momento aqui, você entra em comunhão total, vamos dizer assim. Por quê? Porque você está presente no momento e está alerta. Então, o Heijiro é quando a gente coloca a intenção, quando você realmente tem aquela visualização da energia vindo, e nesse momento, quem gosta, faz uma oração. Eu gosto muito de intencionar o momento que eu estou usando, vamos dizer, se é num autotratamento, eu intenciono que seja um canal de cura. Se é numa aplicação de Reiki, se tem algum ponto que seja importante, eu intenciono nesse momento. E aqui também é que muitas pessoas sentem a intuição. E quando fala ali que ele conseguia perceber, nesse momento da comunicação aqui, em Heijiro, ele percebia o problema que a pessoa tinha, o bloqueio, qualquer coisa ligada, que precisar, no momento que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado com carinho. Você consegue fazer isso com a Biosen? Consegue também. Mas com treino você vai perceber que essa comunicação ela vai ficando mais perceptível. Então, como aconteceu com ele aqui, ele conseguia ter a percepção da necessidade do momento da pessoa só desde o momento que ele se conectava aqui em Heijiro, para você ver como é que é forte. Eu sei que o que eu quero também deixar claro aqui, que o Reiki ele se comunica de várias formas. Então não se cobre se por acaso você nesse momento não está sentindo essa comunicação. Porque no exato momento que você faz essa associação, você está atrapalhando a comunicação.
Apenas aceite. Se percebeu, ok. Se não percebeu, continua novamente. Por isso que existem as posições para você ir trabalhando, caso você não tenha essa percepção. E cada um tem um momento. E eu vou te dizer, não se cobre se você já tem anos de experiência no Reiki e ainda não percebeu. E isso é muito particular. Por isso que é importante a gente se observar, ver as nossas necessidades, porque você assim está treinando a limpeza da mente, a mente limpa, só para deixar o Reiki fluir, tá bom? Então, eu achei importante ressaltar isso, como a gente, né, avançou na leitura individual ou não aqui, para tornar esse momento mais prazeroso, vamos dizer assim. Então, eu decidi ontem, né, eu percebi que se ficasse falando o nome, dizendo cada um, ia ficar um pouco cansativo. Mas hoje, né, eu vou começar com o subtítulo Uzui Reiki Yoho Gakkai depois da morte de Uzui Sensei, porque eu vi que aqui seria importante a gente conversar aqui, né? Então, oficialmente, vamos começar a leitura, tá? Quem tá com seu livrinho, pega aí o seu livrinho e vamos ler. Ó, como já explicamos, Uzui Sensei formou pessoalmente 20 Shinpan, encarregando-os oficialmente de perpetuar o ensino do Reiki. Tadao Yamaguchi conta que o Uzui Sensei sempre ensinou que devemos estar bem preparados para a nossa morte. Ele seguiu seu próprio conselho, garantiu que o Reiki pudesse continuar se difundindo da melhor forma possível por meio dos Shinpan, formados por ele. Não se sabe ao certo quantos dos 20 Shinpan continuaram atuando no Uzui Reiki Yoho Gakkai depois da morte do mestre. Infelizmente, também não foi possível identificar os nomes de todas as pessoas na foto, né, 78, da página 78, que é aquela foto, lembra, que eu mostrei ontem, com todos aqui. Aí aqui tem o Hayashi, o Uzui Sensei. Koyama Sensei conta que 2 dos discípulos de Uzui Sensei fundaram seu próprio grupo espiritualista. Infelizmente, não sabemos os nomes deles. É provável que nem todos os Shinpan formados por Uzui Sensei tenham continuado na associação e alguns tenham seguido seu próprio caminho. Há muitas incógnitas em toda essa história. Pode-se supor que muitos Shinpan continuaram lecionando, mas seus nomes ainda permanecem desconhecidos. O Reiki se funde em forma de pirâmide, pois um mestre dirigente pode formar várias centenas de discípulos, dos quais só alguns, por sua vez, treinam outros centenas de discípulos. Portanto, é provável que no Japão ainda existem muitos mestres e praticantes do Reiki que não conhecemos. Aí ele vem aqui para um outro tópico, né? Hayashi Sensei e Hayashi Reiki Kyokai. Vamos tratar agora da vida de Hayashi Sensei, nosso pai do Reiki. As informações sobre ele foram fornecidas por Tadao. Shushiro Hayashi nasceu em Tóquio, 15 de setembro de 1880. Em 1902, concluiu o curso de medicina na 30ª turma da Academia de Marinha Japonesa. Depois disso, serviu na Guerra Russo-Japonesa.
russo-japonesa, até 1906. Em 1918, tornou-se comandante do posto de defesa do porto de Ominato. Seu então chefe do Estado-Maior era Kanishi Taketomi, que mais tarde viria a ser terceiro presidente do Uzui Reiki Yoho Gakkai. O Hayashi foi uma figura muito importante para o Reiki. Hayashi Sensei se casou com Chie, teve 2 filhos. Sua mulher, Chie, tinha nascido em 1887. Não se sabe mais nada sobre os filhos de Hayashi, Hayashi Sensei. Como já dissemos, ele concluiu o grau do Shinpan em 1925, um ano, portanto, antes da morte de Uzui Sensei. Por causa de sua formação médica, Uzui Sensei recomendou a Hayashi que fundasse sua própria associação. Esse fato foi essencial para a preservação do Reiki. Provavelmente o que estava em jogo eram, sobretudo, as exigências legais. No Japão, já naquela época, apenas médicos, acupunturistas ou massagistas tinham permissão oficial para atender pacientes. Uzui Sensei sabia que, por causa de sua profissão, Hayashi Sensei tinha as melhores condições de difundir o Reiki. Essa decisão mostrou-se ser fundamental, como Uzui Sensei talvez já tenha percebido na época. Então é importante a gente ressaltar, né, a visão que ele teve em relação a preservar o próprio Reiki, colocando um médico como uma das pessoas importantes para seguir, né, o caminho do Reiki naquela época. Depois disso, Hayashi Sensei criou a Associação Reiki Hayashi, num local que hoje pertence ao distrito de Shinjuku, um dos 5 grandes centros urbanos de Tóquio. O endereço antigo era 28 Higanshi Shinano-sho. Aí, ó, para quem quer visitar o Japão, já tem um endereço aqui importante, ó. Depois disso, tudo mudou por ali, pois a região foi totalmente devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Foi ali que Hayashi Sensei instalou seu dojo, no qual mais tarde curou Takata Sensei, entre outras pessoas. Em sua clínica havia 10 camas de massagem, com 2 terapeutas trabalhando em cada uma delas. Então aqui já começa a falar da sequência do Reiki já pelo nosso querido Hayashi, né? Ó, expansão da Associação de Reiki de Hayashi. A Associação de Hayashi cresceu rapidamente. Como seu nome, Uzui, Hayashi Sensei viajava muito pelo Japão e sua fama se espalhou como um sol nascente por todos os rincões do reino. Nossa, que lindo! Um dos seus discípulos cursou com ele o 1º e o 2º grau, na província de Osaka, no ano de 1928. Aí aqui ele fala que tem um capítulo que fala dos conceitos japoneses importantes. Na juventude, Sugano, que é esse que seguiu, foi para Osaka, da província de Ishikawa, no oeste do Japão, a fim de tentar a sorte. No ponto de vista financeiro, seus planos foram coroados de êxito. Ele se tornou um rico empresário, diretor da primeira empresa japonesa a fabricar papel do tipo ocidental. A fabricação do tradicional papel de arroz era complicada e muito cara. Assim, o sucesso de sua empresa estava garantido.
Mas Sugano não foi feliz nos assuntos familiares, pois perdeu seus 2 filhos devido à tuberculose. O primeiro morreu logo depois do nascimento e o segundo na adolescência. Sugano começou a procurar desesperadamente por um método de cura que impedisse a repetição do seu próprio infortúnio em gerações futuras. Todo o dinheiro do mundo não fora suficiente para salvar seus filhos. Em Hayashi Sensei encontrou o mestre e um método terapêutico que procurava. Mas depois de Sugano concluir o Shoden e o Okuden, sua esposa também faleceu de tuberculose. Graças aos constantes tratamentos reikianos de seu marido e de Hayashi Sensei... Sua esposa também adoeceu. Desculpa, gente. Ela não morreu, ela não faleceu. Ela adoeceu também de tuberculose e graças aos constantes tratamentos reikianos de seu marido e de Hayashi Sensei, ela se curou completamente. Isso entusiasmou tanto os Sugano que eles começaram a trabalhar intensamente pela divulgação do reiki no Japão, que aí quer dizer, ele é a esposa, né? A senhora Sugano era a mais empenhada nesse projeto. Naquela época não era fácil viajar pelo Japão. O país era pouco acessível devido às suas peculiaridades geográficas. Em um país montanhoso, com vales estreitos, haviam poucas estradas e linhas férreas. Por isso, os pobres não tinham a menor condição de viajar, e até para os ricos as viagens eram demoradas e caras. Certo dia, o senhor Sugano perguntou a Hayashi Sensei se ele não gostaria de visitar sua cidade natal, na província de Ishikawa, para conduzir ali um seminário. Hayashi Sensei respondeu que iria com prazer se Sugano conseguisse reunir 10 alunos para o seu curso de introdução. Isso não foi difícil e logo depois aconteceu o primeiro seminário de reiki na aldeia Daishoshi, né, na província de Ishikawa. A mulher de Sugano foi uma das alunas presentes, assim como vários parentes do Sugano. Naquela época já acontecia como hoje em dia, quando um membro da família se torna adepto do reiki, toda a família é contaminada pelo mesmo interesse. Depois disso, o senhor Sugano continuou trabalhando bastante com o reiki em seu tempo livre e sua mulher dedicou ainda mais tempo a essa prática. Infelizmente, às vezes, essa realidade não é para todos, né, gente? Que bom seria se quando a gente entrasse nesse caminho do reiki, todos da nossa família entrassem, mas cada um tem a sua jornada, né? Deixa eu só ver aqui, tá? Ops, tô só controlando o tempo, tá, gente? Deixa eu só ler mais uma parte aqui, ó, que eu acho importante. O primeiro seminário em Daishoshi. Assim se passaram 5 anos de colaboração intensa. No ano de 1935, aconteceu o primeiro curso de Reiki em Daishoshi. E mais tarde esse seminário ficaram conhecidos como filial de Daishoshi, da Associação de Reiki de Hayashi. 2 vezes por ano, na primavera e no outono, seminários de Reiki, Shoden e Okuden eram oferecidos ali. O trabalho com o Reiki entusiasmou tanto os Sugano que eles decidiram se formar até o grau de Shinpan, quer dizer, de mestre. Já naquela época, o treinamento em Reiki não era barato. Os graus de Shoden e Okuden custavam cerca de 1 mês de salário de um professor assistente. Por isso, a maioria dos discípulos vinha das classes sociais mais ricas.
Eles estudavam Reiki para aliviar o sofrimento dos seus semelhantes. Por outro lado, os tratamentos de Reiki não eram caros. O terapeuta recebia apenas uma pequena quantia ou o paciente pagava com provisões e outros presentes. Com o tempo, a maioria dos membros adultos da família Sakano se iniciou no Reiki. Em 1935, um sobrinho de Sukano chamado Katsue tomou parte de um seminário conduzido por Hayashi Sensei. Sua irmã mais nova, que mais tarde se tornaria minha mestra, ainda era muito jovem naquela época. Olha só que interessante, a gente pensa que é uma coisa muito longe, mas não. Shiwoko nasceu em 1921 e crescera com o Reiki desde a primeira infância. Certa vez ela me contou que sentia muito ciúme de sua irmã mais velha. Depois do seminário de Reiki, Tatsue passou a ser requisitada por seus talentos curativos e muitas vezes um carro com motorista vinha buscá-la para tratar pacientes. Eu também queria isso, contou Shioko. Sugano Sensei, tio educador de Shioko, recusou muitas vezes seus pedidos de tomar parte num seminário, pois achava que ela deveria terminar primeiro a sua formação escolar. Finalmente, no ano de 1938, chegou a oportunidade e Shioko, pela primeira vez, tomou parte num curso de Hayashi Sensei. Eu vou mostrar aqui a foto, gente. Sukano Sensei financiou o treinamento e disse que o Reiki fazia parte de seu dote à sobrinha. Dessa forma, mais tarde, Shioko poderia cuidar do bem-estar de sua família. Quando conheci Shioko, ela ainda falava com admiração da figura imponente de Hayashi Sensei, seu carisma e seu enorme saber. Depois de concluir o primeiro grau do Reiki, ela começou a conduzir sessões em casa ou no círculo de amigos. Logo depois, seu campo de atuação aumentou e pelos 65 anos seguintes ela trabalhou sem interrupção como terapeuta até a sua morte. Adiante falarei mais sobre isso. Olha só que lindo! O autor do livro teve a oportunidade de falar com ela, estudar com ela. Que lindo, né? Aí aqui mostra a foto, ó, gente, que ele relata. Deixa eu ver se dá pra ver aqui legal. Então, gente, ó. Aqui já vai começar a falar sobre o encontro da Takata com o Hayashi. Então, eu vou deixar para a próxima, para a gente saborear, essa vivência aqui com mais clareza, porque aí a gente consegue falar só sobre esse assunto. Bom, até agora ele falou aqui, eu achei muito interessante, a caminhada que ele fez, que terminou ele mostrando que ele teve contato com pessoas que tiveram contato com o Hayashi. Isso é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, pelo menos para mim, né, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à leitura, podem perguntar. Tem uma bolinha aqui com pontinho de interrogação, que você também pode deixar sua pergunta aqui, que aí eu consigo colocar ela na tela. Mas pode perguntar aqui nos comentários, tá? Eu vou ver todos. Enquanto vocês vão pensando se tem pergunta sobre o livro ou se querem esclarecer alguma coisa sobre o Reiki em si, vão colocando aqui, né? Aí, que lindo, Kátia. Muito obrigada por compartilhar, Ellen. Eu que agradeço, gente. Tá sendo muito gratificante para mim ler com vocês. Eu gosto, adoro ler. E acompanhado, então, nossa, é maravilhoso. Deixa eu ver quem chegou aqui depois, que eu estava aqui na leitura. Se quiserem deixar a pergunta, podem deixar enquanto eu estou olhando aqui. Vamos lá, Paiva, Selma, né? Selma, Flávia, Terezinha, Conceição, Rebeca,
Sana. A Flá falou é verdade. Deve ter sido por causa da família, né? Eu acho que deve ter sido isso. Ellen, Mimi. Ai, tem esses nomes que às vezes eu me confundo. Corujinha. O Marco, a Natália. Ai, Natália, tá aqui. Que lindo. Seja bem-vinda. Espaço Vida, Vida Flow, né? Cícera, tudo. Ellen, que já tá aqui. Lúcia, Márcia, Fernanda, Rogéria, Mônica, todo mundo, que lindo. Cláudia. Ah, Flá, saudade. Ah, você falou que estava viajando, né? Verdade, agora que eu lembrei. Ariana, Sônia, Célia, Débora, Érica. Que bom, gente. Muito, muito obrigada por todos aqui, a presença de todos nessa leitura. Kalina, Elisa. Gente, quanta gente. Que bom, fico muito feliz. Já tem perguntinha aqui. Ops, meu dedinho pulou. Deixa eu ver aqui primeiro o que obrigado. É mesmo um maravilhoso aprendizado fantástico. Gratidão, Kátia. Que bom, Kalina, que bom. Kátia, tem horário para enviar reiki? De Paiva? Não. Se você enviar reiki em relação a caderno e caixa, é o melhor horário que for para você. Eu normalmente instruo os meus alunos a, quando criar o caderno e a caixa, que ativa na hora de ativar, que a energia vá quando a pessoa estiver precisando, né? Porque aí você consegue administrar. Agora, quando você vai fazer uma aplicação de reiki à distância, a única atenção que você deve ter é marcar o horário com a pessoa, tá? Porque é uma aplicação de reiki, então a pessoa pode ficar relaxada, então é bom ela estar concentrada. Pois se estiver dirigindo, fazendo alguma coisa, a pessoa pode ficar muito sonolenta e pode até colocar, né, se machucar, essas coisas, né, gente? Mas o horário específico para enviar não tem. Tem sim uma corrente, às vezes, que é feita, que tem até no livro do Johnny DeCarli, se eu não me engano é no domingo, às 6 da noite. Mas hoje a gente sabe que a influência do horário são em momentos específicos, devido a alguns portais, mas isso aqui é em questão a astrologia também, né, de planetas, a numerologia, a questão de números. Então, cada um tem uma forma de potencializar a emanação de alguma energia específica. Mas quando se fala de reiki em si, não tem uma coisa assim, só pode aplicar a tal horário. Não, existem as recomendações de acordo com um grupo específico que gosta de domingo à noite, outros de terça, quarta, aí vai depender do grupo. Aí, quando um grupo se reúne, a força fica maior, tá? Mas aí é o grupo em si, não uma questão global de todos os reikianos, tá bom? Oi, Natália. Oi, amo esse momento de leitura. Ai, que bom, que bom, que bom. Muito feliz pelos conhecimentos, amo. Eu também amo, Flávio. Muito bom. Kalina. Kátia, depois, se possível, pode deixar a sua lista de livros no Telegram. Eu já deixei lá. Se você entrar no meu canal no Telegram, for lá atrás, eu já fiz isso, mas eu faço de novo, gente. Não tem problema, não. Eu quero contribuir, né? Então, se eu colocar lá de novo, só não prometo colocar hoje, que eu já separei algumas perguntas. Então, eu ainda não falei com eles hoje, né? Lá no grupinho do Telegram. Mas eu coloco lá, sem problema. Milson. Eu tô falando do Reiki nível 2, mas ainda não senti a energia. Às vezes tenho receio de aplicar em outras pessoas, por não saber se vai funcionar ou não. Romilson, só por hoje, confia. Nós somos um canal. Confia que o Reiki vai fazer o melhor. E ponto. Entrega. Abre o seu coração para essa confiança que o Reiki vai fazer o melhor. E essa insegurança, ela pode acontecer sim. Só que quando a gente trabalha esse só por hoje eu confio, recitando mesmo esse princípio, você vai ver que com o tempo você vai tendo, né, esse ruído
Porque isso é a mente que está te impedindo, às vezes, até de perceber a comunicação. Por isso que quando a mente estiver questionando, será que eu estou fazendo certo? Será que está direitinho? Respira. Se concentra no fluxo da respiração e continua. E se está tendo dificuldade ainda, recita baixinho para você ali naquele momento. Só por hoje eu confio, só por hoje eu confio. E vai ficando mais leve. Se precisar usar todos os princípios para criar uma calma, depois a confiança, vai fazendo isso, porque isso é a questão da mente que atrapalha. Um exercício bom é meditar. Medita, faz a meditação gacho com os princípios, que você vai entendendo esse ruído da mente e vai aos poucos sabendo lidar com ele, porque eliminar a gente nunca elimina, nossa mente sempre vai pensar. Agora, quando a gente dá atenção ao pensamento que atrapalha, tá bom? Ah, você poderia enviar reiki para minha amiga? Como faço? Depois eu converso com você, Flá. Mas você é reikiana também, não é? Você consegue, mas depois eu entro em contato com você, não fazendo o reiki nível 2. Isso, Romilson, é indiferente. Nível 1, nível 2. A única diferença de reikiano nível 1 para o nível 2 é o fluxo do reiki que aumenta, né, devido à sua ampliação do canal, e você começa a utilizar o poder dos símbolos, né? Opa, meu dedo prendeu aqui. Kátia, tá bem, Kátia, é porque eu procurei e não achei. Não, sem problema, Kalina, eu coloco lá de novo, tá? Deixa eu só ver aqui agora. Ops, vamos ver lá as perguntinhas. Opa, aqui. Perguntinhas. Estou retomando a leitura. Parabéns, Flá, que bom. Ah, nada, Romilson. Que bom que eu acrescentei. Passavam para as gerações. É muito lindo essa forma, né, de eles passarem. Deixa eu ver aqui de novo. Que livro gostoso, muito interessante, pois sempre achei que só as pessoas mais idosas que estudavam. Ah, tá. Aí, como eu fui na ordem, foi o último por primeiro. Não, eu já tive, assim, o grande prazer de conviver, né, com uma neta, assim. Eu sempre tive contato com a minha mestra, até hoje eu tenho contato, mas eu ajudava, né, eu participava de alguns eventos que ela fazia. E em uma das alunas dela, que também se tornou mestra, tinha uma neta. E essa neta, desde pequenininha, já se mostrava ser um canal, né, de ter um canal amplo de recepção dessa energia linda do universo. Era intuitiva, vamos dizer assim. E com 7 anos de idade, eles iniciaram ela no Reiki nível 1. Então, eu tive o prazer de, né, ver essa situação acontecendo, essa história. Muito lindo, muito lindo. E não tem idade não, gente. Não tem idade, não tem limite para a pessoa, religião, grau escolar. É só a pessoa realmente se permitir, né, sentir o reiki, que isso tudo vai ajudar. Conceição, o reiki é tão lindo e maravilhoso que senti necessidade de fazer outras terapias também. Isso é assim, às vezes acontece muito isso, às vezes o reiki é a porta de entrada para um dom que você não sabe, né? Não sabia, não desconhecia, vamos dizer assim. E pode sim abrir para outras terapias, isso é lindo, 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 lindo. Cadê? Zana, né? Bom dia, sou João. Reiki no nível 1 e 2 tem uma dúvida em cada posição. Eu devo falar os nomes dos símbolos? Olha, João, Kátia, eu só utilizo o poder dos símbolos quando eu tenho a necessidade. No início do estudo é bom você desenhar bastante para poder sentir, e isso faz a diferença. Meditar também com símbolos é maravilhoso. Mas
ao longo da minha jornada, da minha experiência, eu percebi que quando eu começava a utilizar os símbolos toda hora, ficava uma coisa automática. Então eu comecei a experimentar. Eu faço a minha aplicação, tanto a autoaplicação como na outra pessoa, eu começo com o meu reiki. Porque o reiki, se for questão assim, para mim, porque são sistemas de energia diferentes. Nenhum substitui o outro. Mas eu me concentrava no fluxo de reiki e quando eu percebi a necessidade de utilizar algum símbolo, porque cada um tem uma função, aí eu uso os símbolos. Né? Isso é muito importante. Foi importante, está sendo para mim, porque aí eu uso o poder dos símbolos de acordo com a necessidade que aparece. Né? Então, assim, eu peço para você fazer um teste. Comece a fazer um teste. Tente aplicar em você por algum período sem desenhar nenhum símbolo e veja o que sinta. Veja o que você sente. Aí depois começa a colocar o primeiro símbolo e percebe, só percebe. Nisso você vai estar introduzindo a sensação de cada símbolo em separado e aumentando a sua percepção. Isso sou eu, tá? Eu sei que tem mestres que gostam de sempre desenhar e eles se sentem bem com isso e eu sou muito da linha de que se faz sentido para a pessoa, é isso que importa, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aqui. Vamos ver aqui a Ana. Quando se está com muito tempo sem aplicar o reiki, posso voltar a aplicar normalmente ou precisa fazer algo? Não. Volta. Esquece o passado e volta a partir desse momento. E começa. E cria esse compromisso com você. E todo dia volta. Porque aos poucos... É igual andar de bicicleta, gente. Você pode ficar muitos anos sem andar de bicicleta. Aí quando você volta, você vai ficar meio assim, meia coisa, mas o que acontece? Depois você está andando normal. Então, o que passou, passou, começa a partir de agora. E se há necessidade, tem gente que precisa, meu cabelo aqui tá saindo. Tem gente que precisa, né? Sente, é uma questão de sentir, percepção. Ah, mas eu tô muito agitada, eu quero fazer uma limpeza profunda antes. Aí, o que eu oriento é o seguinte, numa simulação, né, da limpeza de 21 dias, que só acontece depois da sintonização, você faz uma harmonização dos chakras, harmonizando cada chakra por dia, começando pelo básico. Isso vai trazer uma limpeza, né? Você vai trabalhando isso para poder você ficar mais tranquila. Mas isso, perceba primeiro, não vai fazendo assim, então vou limpar. Não, perceba, porque no exato momento que você começa a se auto-aplicar, você também está se harmonizando, se equilibrando. Então, às vezes, não precisa. Então, sinta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hoje vocês estão animados, gente. Nossa, eu fico muito feliz. Quanto mais os níveis, mais a intuição, estou bem sensível após do quarto, sim. Principalmente depois que a gente se torna mestre. Porque cada nível amplia o seu canal de percepção, então é natural. E a sensibilidade às vezes acontece, porque você fica mais conectado com o todo, né? Uma sensação muito bonita. Então, quando estiver assim, bem sensível, aplica o Daikomyo no chakra cardíaco, porque vai te ajudar. O Daikomyo é a cura da alma, então vai te ajudar, tá bom, Natália? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Zana falou gratidão, que lindo, obrigada, que bom que eu ajudei. Cadê aqui? Foram todas as perguntas, deixa eu ver aqui. A Márcia, bom dia. Quando faço a caixa, além de recitar os 5 princípios símbolos, faço 10 minutos falando o Nam Myoho Renge Kyo. Pode ser assim? Olha, se tá fazendo sentido para você, não vai atrapalhar. A única atenção que você deve ter, né, quando a gente fala de caixa,
e caderno é que nesse processo, que é uma técnica de conexão, aí sim é necessário desenhar os símbolos na ordem correta. Porque a gente não está falando aqui de intuição, de necessidade, não. A gente está utilizando uma técnica específica. Então, aí sim, você precisa utilizar os símbolos. E se quiser recitar os princípios, recite. Isso aí traz, quando a gente recita os princípios, a gente está trazendo mais presença para si e abrindo a nossa mente, né, para toda a filosofia, né, o que toda essa filosofia traz, tá bom? E da forma que você está fazendo, não, isso aí tá corretíssimo. E se um dia você sentir que pode mudar, que quer mudar, não se prenda. A minha preocupação aqui é na questão do automático. Ah, não, eu tenho que. Gente, a gente está falando de energia, a gente não tem que. A gente precisa se conectar e sentir. Usando os procedimentos básicos, sim. Mas quando a gente se fala de ser humano e de sentir, a gente tem que ouvir o que é melhor pra gente. Flá, você inicia aqui e diz, olha, eu nunca tive esse prazer de iniciar uma criança, porque é um processo que você tem que fazer com consentimento dos pais. A criança, né, também tem que entender que aquilo ali é legal. Eu dei o exemplo aqui da netinha, porque ela já tinha como, né, que é a do livro, ela foi apresentada a essa energia desde pequena. Então era uma coisa natural, né? Para ela conviver com aquilo tudo. Então são casos e casos. Eu ainda não tive o prazer na minha caminhada, ter assim uma criança que apresentasse isso tudo, né? Porque isso também tem que ser feito com muita responsabilidade, tá? Mas se cruzar, né, no meu caminho, se aparecer, eu vou fazer com todo prazer, porque não tem diferença, né? O importante é o que a pessoa está percebendo. Deixa eu ver aqui. Kátia, você utiliza cristais para alinhamento? Às vezes utilizo, sim. Eu tenho um joguinho, até mais de um, né, os 7 cristais. Então, às vezes, eu sinto aquela intuição de usar. Mas é só quando eu realmente percebo que eu preciso. O alinhamento eu faço normalmente com reiki. Mas se tiver que usar cristais, eu uso. Se tiver que usar os símbolos, eu também uso. Eu só gosto de sentir qual é a minha necessidade. Grazi, quando se é mestre e for fazer a autoaplicação, não precisa usar todos os símbolos? Olha, aí é o que eu falei antes. Você quer usar? Use. Use. Se você sentir, use. A minha preocupação é usar por usar. Se está consciente que aquilo ali está interiorizando, use. Mas confie no seu reiki. Porque ele também é uma energia. Eles são os símbolos e o reiki, eles são energias com poderes, vamos dizer assim, diferentes, que se complementam, sim, mas nenhum deles, tanto o reiki como os símbolos podem, eles não podem ser diminuídos, porque você tem o seu reiki, você não usou o símbolo, então o reiki não funcionou. Não, o seu reiki ele é muito poderoso, a energia é muito poderosa. A minha preocupação só é essa, tá? Então, entendam que não é que não precise, ou tem que, ou não tem que, mas que a gente tem que perceber, né, a importância do reiki, da energia e a importância dos símbolos. E se você só impor as mãos em alguém, você vai sim promover harmonia e equilíbrio. Isso que tem que ficar claro, tá bom? Márcia, assim, faço assim, obrigada. Ai, que maravilha, que bom, que bom. Renata, obrigada. Fiz até o terceiro, mas não pratiquei.
mas é só ativar novamente, é só continuar a se auto-aplicar. Porque rapidinho o fluxo você vai começar a se comunicar. Uma vez reikiano, sempre reikiano. E uma vez, né, vamos complementar. Uma vez reikiano nível 1, sempre será reikiano nível 1. Se pulou de nível, uma vez reikiano nível 2, sempre será. E assim como o nível 3 também. Comece a se auto-aplicar, que logo esse fluxo de energia vai começar a se ativar. Vamos lá. Cadê? Minha filha me pediu. Ah, tá, mas você é mestre? Se você sentiu a necessidade, viu, Flá? Faça, né? Eu já respondi essa. É uma decisão, né, que é em comum e acordo. Que lindo, que bom. Me acompanha me acompanha nos meus envios e que aprende. Ah, entendi. Inclusive, até já colocou suas mãozinhas na boneca. Nossa, que lindo, que lindo. Tá vendo? É um exemplo, né, de estar convivendo com pessoas assim e estar despertando, né? É muito bonito. Agora que você tenha sempre se você sintonizando ela, que você tenha esse carinho de sempre estar conduzindo, né? Porque é muito importante que, principalmente quando a criança, né, sintonizada, que na família tenha mestres, porque assim, qualquer outro mestre não vai estar sempre com ela, então é importante ter uma pessoa próxima, como aconteceu, né, no exemplo, era a neta de uma mestra da minha neta, da minha mestra, né? Maravilhosa essas lives, muito bom ouvir sobre reiki. Eu adoro falar também, e ouvir também, eu adoro ouvir. Se tiver alguém falando, eu também tô junto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Passou umazinha. Existe problema em aplicar reiki somente na altura de cada chakra? Nem pouco. Na altura você diz assim, né? Acredito eu, né, Érica? Assim, assim. Nenhum problema. Não tem nenhum problema. Porque a aplicação de reiki, ela não só harmoniza os chakras, né, o nosso centro energético, como ele ajuda no bom funcionamento de órgãos e glândulas. Por isso que o reiki é completo. Então, não existe problema nenhum de você aplicar somente na altura dos chakras. Flávio, Mel é muito especial, iluminada. Que lindo, que lindo. Sim, tá. Então não tem problema nenhum. Se é aqui ou... porque eu normalmente quando aplico numa pessoa eu tenho muito cuidado. Se for um cliente, de ficar numa distância assim, né? Agora, vamos dizer, se for minha filha, eu coloco a mão mesmo, não quero nem saber. Mas se você fizer assim, também tá bom. Ou até um pouquinho mais distante, ó. Aqui você já sente. Se você ficar um pouquinho aqui, você já vai sentir o fluxo de energia, né? Deixa eu ver se pulou alguma. Não, respondi todas. E aqui também não tem mais nenhuma. Então, gente, ó, amanhã, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã, provavelmente, eu vou deixar só a gravação, que aí eu vou conseguir me programar hoje, porque amanhã eu vou ter que sair muito cedo. Então, amanhã eu não vou estar aqui às 8, tá bom? Mas... não, vou fazer o seguinte, vamos pular amanhã, porque eu gosto dessa energia com todos aqui. Quem adquiriu vai reforçando a leitura, porque amanhã eu vou ter que sair bem cedo e eu vou chegar bem tarde. Então eu não gosto de fazer uma leitura dessa em outros locais, eu gosto de fazer em casa. Então, na quinta-feira, eu estarei aqui, ó. E eu parei na página 91. Nós estamos na página 91. Então, amanhã eu não vou conseguir estar aqui, mas na quinta estarei. Na quinta e na sexta, tá bom? A Flá falou que pula, eu também acho. Eu queria
não deixar vocês sem, mas eu acho que a energia aqui de todo mundo flui melhor, né, do que deixar só. Depois a gravação vai ficar lá mesmo. Então amanhã, às 8 da manhã, vocês estarão com vocês. Amanhã eu não vou estar aqui, mas eu vou pular, eu só vou ler depois que vocês estiverem, tá bom? Gratidão, está sendo muito importante para mim acompanhar a leitura. Ai, que bom, Érica, que bom. Deixa eu ver aqui que apareceu mais uma pergunta. Como aplicar reiki no carro, na casa e nos remédios? Se você tem o nível 2, é só você desenhar o Chokurei. Você desenha o Chokurei com a intenção de, no carro, proteção, na casa, proteção, aí desenha na porta da casa, e nos remédios com a intenção de potencializar os efeitos positivos e eliminar os negativos, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada e muito obrigada por estar aqui comigo em mais uma leitura e até quinta-feira. Um grande beijo para todos e muito obrigada de novo.